A história do Kraken nasceu entre os povos da Noruega e da Islândia, regiões conhecidas por seus mares gelados e perigosos. Séculos atrás, os marinheiros passavam meses navegando por águas pouco exploradas. Eles frequentemente relatavam encontros com criaturas estranhas e gigantescas que apareciam no oceano. Com o tempo, essas histórias foram se transformando em lendas. O Kraken era descrito como um monstro tão enorme que seu corpo poderia ser confundido com uma ilha. Alguns relatos afirmam que marinheiros chegavam a acreditar que haviam encontrado terra firme, apenas para perceber que estavam em cima de uma criatura viva. Mas como era o Kraken? As descrições variam bastante, mas quase todas concordavam em um ponto: o Kraken era gigantesco. Segundo as lendas, ele possuía enormes tentáculos capazes de envolver navios inteiros. Quando emergia das profundezas, podia derrubar mastros, destruir embarcações e arrastar tripulações para o fundo do mar. Outro detalhe curioso era que sua movimentação criava fortes correntezas e redemoinhos. Muitos marinheiros acreditavam que esses redemoinhos eram causados diretamente pelo monstro quando ele mergulhava novamente para as profundezas. Por isso, avistar um grande redemoinho em alto mar era considerado um sinal de que o Kraken estava muito perto. Relatos históricos. A fama do Kraken não ficou apenas nas histórias contadas por marinheiros, não. Durante séculos, diversas pessoas registraram relatos sobre a criatura. O rei Hakon IV teria recebido histórias sobre o enorme monstro marinho que vivia nos mares ao redor da Noruega. Essas descrições apareciam em textos medievais, conhecidos como sagas nórdicas. Mais tarde, no século XVI, o arcebispo e historiador sueco Olaus Magnus republicou relatos sobre monstros marinhos gigantes no norte da Europa. Embora não utilizasse exatamente a imagem moderna do Kraken, suas descrições ajudavam a espalhar a ideia de criaturas colossais vivendo nos oceanos. Mas foi no século XVIII que a lenda ganhou sua descrição mais famosa. Em 1752, o bispo e naturalista dinamarquês Erik Pontoppidan publicou uma obra que descrevia o Kraken como uma criatura tão grande que poderia ser confundida com uma ilha. Segundo os relatos que ele reuniu, pescadores afirmavam que, quando o Kraken emergia, peixes apareciam em grande quantidade na superfície. Isso atraía barcos para a região. Porém, quando o monstro mergulhava novamente, formava correntezas e redemoinhos perigosos, capazes de afundar embarcações. Pontoppidan chegou a registrar histórias de marinheiros que juravam ter visto o Kraken com os próprios olhos. Hoje, os historiadores consideram esses relatos lendas ou exageros, mas na época, muitas pessoas acreditavam que a criatura era real. O interessante é que, durante séculos, o Kraken não era visto como um personagem de histórias fantásticas. Algumas pessoas realmente acreditavam que ele fazia parte da fauna dos oceanos, assim como baleias e tubarões. Mas o Kraken existiu de verdade? Provavelmente não da forma que aparece nas lendas, mas existe uma explicação interessante para a origem desses relatos. Hoje sabemos da existência das lulas gigantes, animais reais que podiam atingir mais de 10 metros de comprimento. Durante muito tempo, quase ninguém havia visto uma viva, e os poucos encontros registrados eram cercados de mistério. Então imagina, um marinheiro do século XVII observando uma criatura enorme com tentáculos grandes surgindo das águas durante uma tempestade. Sem conhecimento científico para explicar o que estava acontecendo, era natural que aquela visão se transformasse em uma história assustadora. Além das lulas gigantes, fenômenos como neblinas, baleias vistas à distância, redemoinhos naturais também podiam ter contribuído para alimentar a lenda. O legado do Kraken. Mesmo sendo uma criatura mitológica, o Kraken nunca desapareceu da cultura popular. Ele aparece em livros, videogames, séries, filmes, geralmente retratado como um monstro colossal, capaz de destruir navios inteiros. O fascínio por essa criatura continua existindo, porque ele representa algo que sempre despertou a imaginação humana: o medo do desconhecido. Durante milhares de anos, os oceanos foram um dos lugares mais misteriosos do planeta. E quando as pessoas não conseguem explicar o que está acontecendo nas profundezas, criavam histórias para preencher esse vazio. O Kraken provavelmente nunca existiu da forma descrita nas lendas, mas sua história revela muito sobre como nossos antepassados enxergavam o mundo. Em uma época em que os mares eram praticamente inexplorados, qualquer criatura desconhecida poderia se transformar em um monstro lendário. Mas e você? Se estivesse navegando em um mar escuro há 300 anos atrás e visse algo gigantesco emergindo das profundezas, acreditaria que ele era um animal? Ou que tinha, na verdade, encontrado o Kraken?
Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal.